Amém? Igreja, nós hoje vamos falar um pouco sobre oração, que tem sido o assunto de todos os dias, de todo o tempo, desde quando o Senhor criou o ser humano. Ele quer conversa, ele quer bate-papo, ele quer interação com sua criação. Jesus, depois que morreu na cruz e ressuscitou, ele se tornou esse elo verdadeiro que nos une ao Senhor. E a Bíblia nos ensina que através da oração, do pedido ao Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus, esse que celebramos a ceia neste momento, nós podemos receber as nossas petições. E interessante que alguns versículos na Bíblia nos direciona, nos ensina, Deus afirma de que ainda que nós estejamos ainda no início, ou no meio da oração, antes de terminar a oração, o Senhor já respondeu. Nós temos versículos, nós temos passagens bíblicas, como por exemplo lá com Elias, quando ele matou os profetas de Baal. Quando o Senhor respondeu, Elias ainda estava falando sobre o que Deus poderia fazer. Aleluia! Eu quero dizer para você que antes de terminar esse culto hoje, Deus respondeu a sua oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Expectativa muito forte hoje. Expectativa não em mim. Aleluia. Expectativa no Senhor. Amém. Amém? Amém? Aleluia. Vamos ler a passagem que está em Lucas 18. Lucas 18, do versículo 1 ao versículo 8. Eu queria convidar que viesse aqui à frente o nosso irmão. Eu você é neto. Eu tenho que lembrar os nomes. Aleluia. Esse é meu cunhado. 18. Deixa você ler para mim do 18, do 1 até o 8. Você pode se ler com a sua, mais fácil, melhor. 18, do 1 até o 8. Disse-lhe Jesus. Lucas 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever e orar. Sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra os meus adversários. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. 6. Então disse o Senhor: considerei no que diz este juiz iníquo. Não farás, Deus, justiças aos seus escolhidos, e que ele aclama dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, acharás porventura fé na terra? Vamos orar? Baixe as suas cabeças. Nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela tua palavra que já foi dita desde o momento que nós chegamos aqui. O Senhor tem falado sobre oração, sobre persistir e sobre alcançar a vitória. Azar no próprio testemunho da tua serva, e que esperou em ti para esperar aquele que seria o seu esposo, o Senhor se inclinou e atendeu o desejo do coração da tua serva. Eu apresento os corações que estão aqui hoje. Eu te peço em nome de Jesus, se inclina, ouve e concede a cada um segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O propósito da ministração hoje, irmãos, é
estabelecer novos rumos no coração dessa igreja, no coração de vocês, no meu coração. Não só para os líderes, não só para os intercessores. Nós vamos começar uma campanha para toda a igreja. Uma campanha de oração. Uma campanha que o Espírito Santo vai nos estar liderando, vai estar nos conduzindo à oração que deve ser feita. Não só para alcançar as suas necessidades, mas principalmente, por isso que Deus começou a falar aqui hoje, as necessidades do nosso próximo, do nosso vizinho, do nosso irmão, daqueles que estão longe daqui, nem te conhece, mas conta com a tua oração. Amém. A Bíblia nos ensina que Deus não é só Deus de perto, mas Ele também é Deus de longe. Nós temos, desde o princípio, comecei falando aqui isso hoje, algumas pessoas conversavam com Deus. Deus falava a ele coisas que outras pessoas não sabiam. Por exemplo, nós estudamos na sexta-feira, em que estava uma geração vivendo no tempo de Noé, uma geração perversa, que nós descobrimos ali, estudando, que ali havia culto ao Senhor. Eles faziam culto, eles faziam igreja naquele tempo. Então não tinha como aquele pessoal falar assim, nós não conhecíamos que Deus não queria que a gente fizesse esse tipo de coisa. É mentira. Deus, desde o início, Ele vem se revelando, Ele vem falando ao homem os seus preceitos, os seus princípios. Foi estabelecido com a lei traz a justiça, traz os estatutos, mas a vontade de Deus, o caráter de Deus é revelado desde Adão ao ser humano. Desde o primeiro homem, desde a primeira mulher, Deus já falava a vontade dele, já estabelecia como seria o estabelecer em viver nesta terra, servindo a Ele. E Deus falou com Noé o que iria fazer. Eu creio que em uma oração, em uma conversa, Deus falava com Noé e Noé perguntava. Deus deu todas as medidas da arca. Deus deu quantos animais seriam chamados para entrar na arca. Deus disse quais seriam os seres humanos que entrariam ali. E eu creio que depois que Deus falou com Noé, Noé saiu, foi jantar, chegou na mesa, chamou a esposa, os filhos e disse assim, olha, o Senhor falou comigo para a gente construir uma arca que Ele vai inundar toda a terra e matar toda a criação. Em outras palavras, Deus se agradou de Noé porque ele fazia a vontade de Deus, ele não fazia a vontade daqueles perversos do mundo, e Deus livrou aquela família. Se você for dar um pulo bem grande lá para Atos 16, 31, eu costumo falar desse versículo constantemente, em que aquele carcereiro que guardava a vida de Paulo, e por causa da oração, do louvor que Paulo fazia ali no cárcere, e a igreja também intercedia, a Bíblia diz que um anjo abriu aquele cárcere, aquela prisão, e todos que estavam ali prisioneiros fugiram, e quando o prisioneiro viu que as pessoas, os fugitivos haviam fugido, ele decidiu se matar, pegar a própria espada e se matar. E quando Paulo viu que ele ia se matar, Paulo disse, não faça isso, a tua vida é preciosa ao Senhor. E ele disse, então Paulo, o que é que eu vou fazer? Porque eu sou obrigado a guardar a vida de vocês no cárcere. Se algo acontecer com vocês, eu e minha família vamos pagar por isso. E Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu no Senhor Jesus, e logo nos versículos seguintes diz que aquele homem já estava fazendo um culto com a sua família e com os cristãos na igreja, na casa dele. Deus revelou a Paulo. O Espírito Santo falou a Paulo. E de onde é que vem essas revelações? De onde? De conversa com Deus. Deus tem uma conversa com Moisés. Aquilo foi um bate-papo, uma oração, lá em Êxodo 1, 2 e 3. Primeiro Deus explica de onde Moisés veio, diz o que aconteceu com o pessoal. Depois Deus vê Moisés lá naquela sarça ardente, que era Deus ali. E Deus começou a conversar. Olha, nós precisamos gastar mais tempo com a sarça ardente, amém? Amém. Nós precisamos saber para que é que nós estamos aqui. Será que nós estamos aqui só para fazer trabalhos seculares? Só para dar uma mãozinha na igreja? Só para dar oferta? Só para trazer um louvor na igreja? Depois passam dias e nós viemos aqui para orar, quer dizer, o pastor ora, alguém mais ora, a gente vai comer, vai estudar e volta e aprende mais alguma coisa na sexta-feira e volta no domingo, começa tudo a mesma
Eu e Deus. Para Ele revelar o que Ele tem para nós. Não, geralmente a gente busca em oração aquilo que a Renata falou. Interessante, parece que a Renata deu uma folhada aqui no meu rascunho, né? E chega no final do ano, de meia-noite de 31 para meia-noite do dia 1º, nós colocamos uma lista diante de Deus, o que é que eu quero. Não tem nada demais você querer casa nova, carro novo, roupa nova. Não peça marido novo, nem esposa nova. Não é isso que não faz não. Eu posso. Você não tem ainda, você pode. Mas não novo, da sua idade. Mas vamos lá. Então, estou fazendo uma confusão, vamos lá. Então nós precisamos entender que Deus não quer não só a nossa oração, mas a nossa intercessão por outros. Igreja, se nós oramos somente o que nós queremos, nós somos mesquinhos. E na quarta-feira passada e retrasada, o Espírito Santo me tomou aqui e disse: diga que você é mesquinho, diga que a igreja está sendo mesquinha. Porque Deus colocou um poder de artilharia em você, e você só atira em direção em sua defesa. Enquanto o seu irmão do lado, de longe, perece. E você com munição suficiente para destruir o inimigo que ataca seu irmão. Alguém já disse, alguém já falou, que o exército de Deus... Eu gostaria que isso não fosse inspirado por Deus, mas toda vez que eu ouço isso, eu sinto Deus nisso. É o único exército que abandona o seu companheiro, o seu soldado. Quem gosta de ler sobre história de Primeira e Segunda Guerra Mundial, guerra do passado, você vê que eles não abandonavam nem o corpo. O exército americano mostra muitas filmagens aí que eles vão atrás do cara já morreu. Eles vão atrás do pedaço dos caras para trazer para aqui para os Estados Unidos. Mas nós, se pudermos, empurramos ainda mais. Meu Deus do céu. Não estou exagerando. Como, pastor? Se você vê que o irmão está em dificuldade de se acertar com Deus ou de perdoar alguém, a sua função é pelo menos interceder para que Deus toque no coração daquela pessoa. Mas nós começamos a chamar um irmão, uma irmã, e a falar com o pastor: olha, aquele irmão tem pecado, não perdoa, só amaldiçoa, só fala isso e aquilo, e começa a piorar a situação daquela pessoa espiritualmente falando. Mas Deus hoje está requerendo de nós uma mudança, um novo rumo, um novo direcionamento das nossas orações. Amém? Eu trago alguns exemplos para nós aqui. Eu trago um exemplo, por exemplo, de Ezequias. Ele fez uma oração muito, muito particular. Ezequias foi aquele rei que Deus, usando o profeta Isaías, mandou ele ir à casa, ao palácio de Ezequias, um homem que servia a Deus e fazia a vontade de Deus, Ezequias, e disse para Ezequias: prepara a tua casa para encontrar com o Senhor teu Deus. Em outras palavras, prepara a tua vida para morrer. Ele estava com uma doença que não demonstra realmente qual é a doença, não fala na Bíblia, mas ele estava com uma doença mortal. Interessante que ele não se entregou, ele não murmurou, mas ele fez uma coisa interessante: ele voltou a cara para a parede. Eu penso que ele tirou toda a atenção do mundo, ele voltou a cara para a parede, porque a parede estava lá flat, ele não ficou examinando a parede, ele voltou a cara para a parede e começou a falar com Deus. E ele disse: todos esses anos eu fui reto diante de ti, eu busquei andar nos teus caminhos, na tua justiça, o que o Senhor mandava fazer com o povo eu fazia. Agora receba a notícia que eu vou morrer assim, de uma hora para outra, e com essa doença. Deus ouvindo a oração, quero dizer para você que Deus ouve a sua oração. Deus ouvindo a sua oração, o profeta Isaías já voltava para o seu lugar. E a Bíblia fala de Isaías, em algumas partes, Isaías era um profeta que o que ele falava se cumpria. Isaías, eu penso aqui comigo, será que Isaías chegou para Deus e disse: para Deus, eu tenho o meu histórico, a minha fama, é de que o que eu profetizo acontece. E eu vou ter que voltar lá e dizer para ele que não? Quando Deus quer, Ele faz o profeta voltar e dizer para já. Quando Deus quer, Deus aponta na cara e diz: é você. Quando Deus quer, Deus exalta. Quando Deus quer, Ele abate.
outro exemplo, a mãe de Samuel, chamada Ana. A mulher estéril já estava velha. E ela era o quê? Com relação às outras mulheres de Elcana? Zombava dela. Não era isso? Zombava. As outras mulheres, a Penina, e vem Ana andando com o carrinho ali, só carregando só carne de porco, carne de frango, nada de beber. Remédio para menopausa. Drink, né? E já talvez já tremendo. E Penina passava e dizia: olha meu umbigo como está grande. A mulher humilhada. Eu não sei, alguém falou isso esses dias e eu concordo. Deus tem um negócio com os que são humilhados. Deus tem uma vontade de exaltar aquele que está lá embaixo. É por isso que às vezes Deus decide deixar você ser humilhado, ser pisado, ser jogado lá embaixo para te levantar e exaltar. E Ana não aguentava mais ir para aquele lugar. Todo lugar que ela ia, ela era zombada. Então ela foi para um lugar onde a esperança dela é sempre renovada. Ela foi para um lugar onde a esperança dela seria ouvida, seria respondida. Ela foi para um lugar onde a idade não tem impedimento para a ação do milagre. Ela foi para um lugar onde a presença de Deus é constante. Ela foi para aquele lugar e ali estava a presença de Deus. Olha, quem estava vazio só estava ela. E ela começou a chorar, e ela começou a falar em línguas, e ela foi tomada pelo Espírito Santo, e ela se entregou em oração, e ela chorou, e ela chorou, e ela chorou tanto que quando o profeta ali chegou de luz e disse: já está bêbada essa hora da manhã? Ô mulher, fica escovando um dente com cachaça? Porque ele disse que ela estava bêbada de manhã cedo. Saborosa. E ela disse: eu não estou bêbada não. Eu estou me entregando a Deus aqui, estou rasgando meu coração, que é isso que você devia fazer toda manhã. Rasgar-se diante de Deus, chorar. Deixa o vizinho pensar que você é louco. Deixa o irmão da guerra dizer que você é louco. Eu não sendo perto daquela irmã, porque ela começa a falar em línguas, ela começa a fazer, sabe o que é isso? É a vontade de estar perto de Deus. Aleluia. É a vontade de ver Deus responder. Tem gente que critica a gente na igreja porque fala em língua, porque ora, porque grita. Você não sabe de uma coisa. Às vezes esse grito e esse choro é por causa de você. Esse casal aqui pode estar aqui chorando, gritando, se esperneando, pulando diante de Deus, e alguém lá atrás dizer: para que tudo isso? Quem sabe não está se rasgando por causa de você. Deus ouviu a oração daquela mulher e concedeu. E ela engravidou. Ficou tão feliz que entregou o filho Samuel para ser servido na casa de Deus. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. A maioria não sabe, talvez a Dulce eu sei que sabe. Kesidel participou, Márcia chegou aqui também, Marlene está aqui, o nome de Marlene, Juliane, Laodiceia, os nomes estão aqui, né? Deixa eu ver aqui o que é que Deus me mostra. Aleluia. Aleluia. Aqui o nome de alguém. Aqui. Pô. Aleluia. Senhor José, pai do Ricardo, pela recuperação da saúde. Esse homem estava no hospital, teve um ataque cardíaco. Nós oramos, com 2 dias ele está em casa, com 3 dias ele está entregando o jornal. Nossa irmã Quimini. Iracema, já passou aqui pela igreja, pedindo oração pela vida de Iracema. Foi orado, creio eu que foi respondido. Orar por Marlene, para tirar a carteira de motorista, Marlene. Você tirou? Amém por isso? Oh, glória a Deus, que coisa boa. Vamos aqui, vamos buscar mais aqui, vamos. Aleluia. Irmão Salmo, Rosalinda, Bruno, olha quanta gente aqui Deus já nos fez orar. Regina, por libertação de algum parente aqui,
pela Kézio Del, aleluia, está vendo aqui? Dulce, Bruno, Tawane, irmã Nancy e família, olha aqui, ó. É só bênção. Lissandra, essa aqui foi liberta, tenho certeza. Essa era a esposa do cowboy. Aham. Na internet não posso falar muito. É. Mas vamos lá. Ingrid, oração. Não, para casar, eu tenho certeza que estava aqui embaixo, aqui ela estava adolescente ainda. Em favor da escola dela. Quando foi isso, Juliane? Long time ago. Oração por Ingrid para ir para a escola. Ela foi? Ah. Eu poderia pegar esses cadernos aqui de oração e ter um culto só lendo aqui das coisas que Deus fez. Irmãos, a gente ia se rasgar, chorar, a gente ia investir um tempo aqui na presença de Deus, e a gente não queria mais ouvir mais nada, só chorar e louvar a Deus igual a Ana. Pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Agora, por que a gente investe tempo, ou melhor, pouco tempo, em oração? Por que a gente investe mais tempo em buscar conhecimento do que a oração? Mais tempo em se preparar nas coisas seculares do que na oração? A gente tem buscado aqui, Deus já falou, e a gente está buscando isso o quê? Esses dias? Avivamento. A gente, na igreja, costuma falar avivamento, às vezes o banheiro fala a gente, né? Vocês falam nós, vamos lá. É que quando aquele homem chamado, quem foi que pediu para chover? Elias, muito bem. Elias pediu para chover. Irmãos, nós pedimos que o avivamento seja a chuva de Deus em nós. A gente canta isso, né? A chuva de Deus, o Shekinah de Deus vem sobre nós. Não tem mais direito de ser o mesmo, mas a gente muda. Porque o poder de Deus, a névoa de Deus, a glória de Deus, a luz de Deus, o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, a vontade de Deus desce nesse lugar, e a gente faz o que Deus quer, a gente começa a ser um só em Cristo. Aleluia. É isso que a oração faz, nos faz ser um só. Mas deixa eu voltar a Elias, ele tinha descido do monte, aonde ele havia destruído os profetas de Baal, e 2 anos antes ele havia profetizado pela palavra de Deus, que disse, profetiza para não chover, foi Deus que mandou. E Elias abriu a boca e disse, não vai chover por 2 anos, e não choveu. Aí depois que o povo se consertou, tirou o profeta de Baal, aí Deus disse, agora vai chover. Aí, mas a palavra tinha que ser dita pelo profeta. E Deus disse, sobe lá no Monte Carmelo, e chega lá, ora para que chova. Ele subiu, a Bíblia diz que ele colocou a sua cabeça entre os joelhos, ele dobrou o seu joelho e caiu com o rosto em terra, e começou a orar. Você quer que o avivamento, que a chuva de Deus desça nesse lugar, desça na sua vida? Está na hora de botar a sua cabeça entre os teus joelhos e cair com a cara no chão e começar a orar a Deus para pedir para mudar a sua vida, mudar a sua oração, mudar os seus alvos, mudar a sua vontade, para que a vontade de Deus seja estabelecida aqui nesse lugar. Aleluia. A Bíblia diz que choveu, porque antes da glória descer, antes dessa promessa ser cumprida, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos rasgar diante de Deus, se humilhar diante dele e reconhecer que não somos nada. Aleluia. Quem aqui não está querendo um avivamento no ministério? Eu quero. Eu em particular, meu irmão, meu amor, em particular eu quero um avivamento maior no meu ministério. Eu não estou perguntando a você, estou perguntando a mim. Deus me usa, eu quero que Ele use muito mais. Eu quero fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus chegar aqui um morto e eu tocar viva, isso aí o cara me vê. É chegar aqui uma pessoa que diria, eu queria um tiro para gasolina, e eu tirar dinheiro do mão do bolso, aí um bolo de dinheiro, tomar aqui para gasolina de um carro novo. E trazer alguém aqui, meus parentes estão doentes, serão sarados em nome de Jesus, e eles seriam sarados. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você. Os nossos pedidos diante de Deus é muito pobre. Por isso que não recebe. É muito pobre. Irmãos, você vai pedir um emprego a Deus para pagar suas contas? Então você está dizendo para Deus? Olha, o senhor não está conseguindo pagar não, manda um emprego aí. É isso que você está dizendo para Deus.
palavras, muda o foco, muda a sua distração. Eu estava doido para contar o filme hoje, mas tem gente que não assistiu ainda. Não conto não, eu quero assistir. Mas eu posso falar uma parte do filme, uma parte, que não tem a ver com contar o filme. A gente já assistiu 2 vezes, eu acho que vai ter a terceira. Vou para a quarta. Se trancou para orar. Sabe o que foi que ela começou a orar? O que foi? As coisas. Irmãos, aquilo me fez chorar. Novamente, aquela atitude minha, né? Estou fazendo tudo errado. Xereca, A gente senta para orar. É E verdade. começa a se distrair. É verdade. Alô? Alguns estão vendo, Alô? outros não. Aí lembra que a máquina está com a roupa. O fogão está aceso, não sei o que. Larga tudo, a Bíblia diz. E o text message? Telefone. Xereca. Vamos lá, Mateus 6. Vamos lá. Porque fica passando invenção na minha cabeça. Às vezes eu acho tão ridículo, às vezes, que eu digo, não, isso é coisa da minha cabeça. Mateus 6. Uhum. Onde é que está a A partir do 5. Mateus quanto? Mateus 6, a partir do 5. 6, 5. Ele diz assim: e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás ao teu Pai que está nos céus, em secreto. Porque em secreto vê o teu pensamento, o teu coração te recompensa. E orando, não useis de repetições como os gentios, porque presumem pelo muito falar são ouvidos. Não vos assemelhe, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades antes de orar. Eu imagino assim, ó. Eu não deu para a garagem orar. Ele chega lá, separa, bota um plywood para cercar, para não se envolver com outras coisas. E na hora que ele vai começar a orar, Deus diz: na hora que você saiu lá do quarto, levantou da sua cama com a intenção de orar, eu já sei o que você quer e já estou lhe respondendo. É assim que funciona. Prova, pastor, prova sim, Daniel. Daniel, ele jejuou, ele orou, ele clamou ao Senhor. E 21 dias, no primeiro, segundo, 19º, 20º, finalmente no 21º, irmão, no 21º, Deus mandou um noivo. Durante 21 dias, houve um pedido, houve clamor, e ele repetia o mesmo pedido, ele pedia. Aí o anjo apareceu a ele com a resposta e disse: Daniel, não se aflinja não perca o estudo bíblico que você terminou, aquilo que você estudou no estudo bíblico está certo. Você pediu, Deus olhou e tentou o teu coração, e desde o dia que você intentou o teu coração, na obra de Deus, no pedido para a obra de Deus, Deus havia enviado a resposta. Mas a manutenção, a tua oração, a tua insistência, a perseverança em orar, fez com que o anjo vencesse a batalha, e isso aqui é a tua resposta, todo mundo chega. Funciona assim. Por isso nós temos um texto que nós devemos perseverar em oração. Aleluia. Talvez você não tenha visto. 18 de Lucas, que a gente começou a ler. Vamos aí. Capítulo 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, esmorecer e desistir. Quem aqui está em andamento com o pedido de oração? Quem está orando alguma coisa ao Senhor e não chegou ainda? Então continue orando. Continue decretando a tua vitória. Mas aquele vestido vermelho não chegou ainda, continue orando. Eu quero um pneu faixa branca na minha caminhonete. Continue orando.
Pneu faixa branca, what wall? Bem antigo, né? Foi longe, hein? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, tem gente que pensa que Deus ele é carrasco. E ora um Deus carrasco. Ou melhor, ora com umas palavras de que Deus fosse um Deus carrasco. Como assim? A Bíblia diz que Deus amou o mundo e que Deus é o melhor. A gente fala assim, fala feio diante de Deus. Ele deu o melhor que ele tinha, ele deu o filho dele para morrer na cruz por nós. Em retribuição a gente peca. Aí depois a gente peca de novo. Aí por último a gente peca. Aí vai orar. Aí chega diante de Deus, eu não vou nem orar porque eu pequei tanto contra Deus, vai fulminar. Eu não tenho coragem de orar, eu não tenho coragem. A gente faz isso, não faz? Eu não tenho coragem de orar porque eu falei diante de Deus. E a gente pensa que Deus é carrasco, você errou. Quando você errou, o preço estava pago na cruz. Amém. Aleluia. Só vi um amém. Quando você errou e erra, o preço está pago na cruz. Amém. Isso quer dizer que toda vez que eu erro, a minha única maneira de voltar, de pegar o recibo desse pagamento que o Senhor fez é a restituição diante de Deus da sua vida em perdão. Se eu quero me restituir, eu quero me refazer diante de Ti, eu sei que eu errei, seja sincero. Não fale com Deus como você fala com o pastor, não, seja sincero. Aleluia. Se eu não te ofendi, desculpa, eu queria te ofender, porque eu preciso ofender alguns. Vamos começar, pastor? Vamos embora. Ok, senta aí. Ok. Conta a sua história aí, Zé Pelim, João Mateus, qual é o nome? Fala aí. Não, pastor, é porque é o seguinte, eu não tive culpa de nada. Foi ele que começou a falar. Não estava lá na frente, e ninguém quis pegar, aí eu acho que aquele negócio, a cadeira deu impulso e caiu na minha ponta no bolso e foi embora. A gente não tem culpa de nada. Aí as pessoas pensam que pastor é bobo. As pessoas pensam que pastor é burro. Pode até ser, mas Deus usa o pastor burro. E ele avisa o dia que vai chover e o dia que não vai chover. E ele avisa o dia em que alguém vai chegar na porta e vai trazer mentira para você, porque assim ele fez com os profetas. Verdade. Houve um homem que o profeta foi Elias, me perdi agora se foi Eliseu, mas como dois. Em que ele disse, olha, vai chegar um homem aí falando coisa, mentira contra mim, quer ver? Não demorou 2 minutos, o cara bateu na porta e começou a falar mentira. Deus avisou. Então quando você vier falar com Deus, e o pastor estiver representando a palavra de Deus naquela hora, venha com verdade. Sabe o que eu vou ministrar para vocês? Em cima da tua mentira. Problema meu? Meu não. O meu salário de Deus é ministrar para quem quer, precisa ser ministrado. Amém. Amém? Amém. Deu recado, vamos voltar à pregação. Então é o seguinte. Então Sansão errou, ele foi soberbo, ele foi às vezes irredutível, ele foi arrogante, ele usou da força dele, do poder dele, para fazer coisas erradas. Em vez de defender o povo de Deus, ele estava levando o povo de Deus à ruína. E quando ele foi preso, ele teve os olhos furados, ele perdeu a liberdade dele, ele foi preso, né? Foi em correntes. Ele foi furado os olhos, ele perdeu a visão. Presta atenção você, viu? Não perdeu a visão, não. Perdeu a visão. E ele, em vez de trabalhar em cima, sendo a pessoa responsável, a pessoa forte, ali no reino de Deus, ele foi para o calabouço do inimigo. Puxando coisas, pedra, moinho, que era para os animais estar puxando, e ele estava fazendo trabalho de animal. É isso que o diabo vai fazer com quem não quer servir a Deus. E quer servir a sua vontade. E acaba errando. Você vai fazer trabalho de animal. Mas a gente está falando de oração, de perdão de Deus. Não, é isso que eu estou falando. Errou tanto, que no momento da morte dele, ele já estava sem visão, já havia perdido o ministério dele. Ele já não era mais
sentiu algo dentro dele. Ah, outra coisa, o cabelo dele já havia sido o quê? Estava pior do que o pastor. Não tinha mais cabelo. E a Bíblia diz no início do nascimento dele que a força dele estaria onde? Cabelo. Não estaria no Espírito Santo, na obediência de não cortar o cabelo, de beber vida. Porra. Cadê a aliança que Deus deu a você? Está onde? Aliança. Está onde? Está no seu corpo físico, trabalhar com o seu corpo físico? Está o quê? Está você falar? Está você louvar? Está você andar? Está você profetizar? Está no seu silêncio? Deus colocou uma coisa forte em você, a aliança que Deus tem com você. Aí ele se sentindo, talvez, eu não tenho mais condição, não vou pedir mais nada a Deus. Ele não caiu nessa história do diabo, não. Ele disse, Sansão, não, no calabouço, eu pequei contra ti, mas eu quero que eu lhe faça uma coisa, renove a minha força, para que eu possa destruir aquele que me colocou neste lugar. Amém. A Bíblia diz que Sansão continuava naquele lugar, amarrado, sem força, sem poder agir, cego, sem visão, fazendo trabalho de animal, perdeu seu ministério, mas Deus ouviu a oração daquele que se humilha, daquele que se entrega a Deus. Segundo a Crônicas 7:14, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e o que mais? Me buscar. Se arrepender. Esse é o ponto principal. Se arrepender dos seus maus caminhos. Aí ele faz o quê? Perdoará os seus pecados. Aí Deus sarou a vida de Sansão. E a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer. Você sabe que você está em um local em que todo mundo pensa que você já é, que por causa dos seus pecados, que você cometeu no passado, você não vai passar daquilo. Tem gente vibrando com isso, não tem? Verdade. Tem gente dentro da igreja vibrando porque você vai ficar sentado, não vai ser mais usado aqui, aleluia! Tem gente que jejua e pede a Deus vingança, porque meu Deus vai me vingar! Misericórdia. O irmão! Que Deus é esse? Eu quero dizer para você que os cabelos da cabeça de Sansão começou a crescer porque ele se arrependeu do que tinha feito. E ele confiava num Deus que não era carrasco. E a Bíblia diz que Sansão se levantou e quebrou aquelas pilastras e desabou aquele local e morreu mais pessoas naquele momento do que Sansão matou em vida. Você quer destruir os seus inimigos que estão ao seu redor, que está tentando destruir você? Então ora ao Senhor, se arrependa de qualquer coisa que esteja impactando a tua vida. Qualquer coisa. Em oração. Não é bom saber disso? O que você acha? O que foi aquela conversa com Sansão? E Deus? Foi Sansão, o profeta, fala com Deus aí que o negócio está feio. Não! Foi de pecador para salvador, de pecador para redentor, de pecador para o Criador, aquele que perdoa, aquele que amou e deu o melhor que ele tinha. Amém. Amém. Se tranque no seu quarto e fale com esse homem. Aleluia. Jesus Cristo, o Deus vivo. Aleluia. Amém? Amém. Ô glória. Amém. Chega no meio agora. Glória a Deus. Aleluia. Voltando aqui ao texto de Lucas. Voltando ao texto de Lucas. Eu preciso falar isso. Olha, no versículo 18, do 9 ao 14, a gente não leu isso. Ele fala também de uma outra parábola. Capítulo 18 de Lucas, agora no versículo 1, além do que a gente parou, no 9. Propôs também esta palavra a alguns, Jesus, né? Que confiavam em si mesmo, olha aqui, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Que coisa feia. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esses publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Isso é oração?
aqui na Rede Rocha tem um local que você manda publicar umas faixas bonitas, um outdoor, né, chamado, né? Bota lá a sua foto, com a Bíblia na mão, e bota assim, pastor, aqui, ó. Hã? Selfish? A selfie, ó. Tem que ser. É mais fácil. Porque isso não vai mudar o coração de Deus. Deus olha para mim quando eu prego, veja como as pessoas, até aquele que não tem cabelo, arrepia os cabelos, mira Deus para mim. Olha, chega assim, escreve livro dizendo: a minha igreja tem tantos isso, já passei por isso, passei por aquilo. E Deus está, ok. Eu vi, foi eu que fiz isso. Eu orei e aquele defunto levantou, foi meu nome. Você viu quantos casais renovaram a aliança do casamento naquele dia que eu fiz aquele congresso em que 30 mil casais atenderam? Eu sei, foi minha unção que estava lá. Deus quer alguma coisa que vem de dentro de você. Deus quer alguma coisa em oração que vem do teu profundo para Ele, não de você para você. Alguns pegam a Bíblia e pensam que a Bíblia é aquele espelho mágico. Ó, Bíblia, a Bíblia minha. Disse de alguém com uma unção, mais unção do que eu. Eu creio que a Bíblia devia dizer assim: yes, eu fui Jesus Cristo. Mas o outro homem, um de que ninguém esperava oração, de que ninguém esperava nada, o publicano, ele disse assim, ó. Ele estava em pé, de longe. Ele tinha temor até de levantar os olhos. Olha que coisa linda. Isso é que é se humilhar diante de Deus. João Batista disse para Jesus: eu não sou digno nem de apertar a sua sandália, de fazer. Quando você for orar ao Senhor, tira as alpargas dos teus pés, tira as sandálias, os sapatos dos teus pés, porque naquele lugar que você está orando se tornou terra santa. Se humilhe diante de Deus. Vamos lá. Aí foi o que o publicano fez. Ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas aquele que é humilhado será exaltado. Amém. Você quer se sentir renovado quando você sai de uma oração? Confesse quem você é e diga a verdade sobre ele. Amém. Isso é que é oração. Amém. Você vai ter a tua resposta, eu me garanto. Aleluia. 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 Posso falar mais um? Capítulo 19. Capítulo 19. Não foi isso, Deus? Foi isso mesmo, ele mesmo. Quem é? Zaqueu. Zaqueu habitava em Jericó. E Jesus decidiu visitar Jericó. Zaqueu era a maioria dos publicanos, ele era rico. Mas ele tinha curiosidade de saber quem era Jesus. A Bíblia diz aqui nessa história que ele era pequeno, mas ele não conseguia ver Jesus. Peraí, a Bíblia diz que ele queria saber quem era Jesus. Na verdade, ele queria saber quem era a pessoa Jesus. Ele queria olhar, queria ver. É isso que a gente vai ver às vezes na oração. A gente, em vez de fechar os olhos carnal, a gente começa a abrir o olho e pensar: como era Jesus? Será que era negro? Será que era loiro? Será que... Como é que ele fazia os milagres? Qual era a posição? Como é que ele pregava? Como é que ele trabalhava? Fica procurando saber coisas que não edificam. Zaqueu chegou nessa situação, mas quando ele conseguiu ver Jesus, que ele tentou chegar a Jesus, o povo da igreja começou a correr para trás, porque ele era pequeno. Não é isso que está escrito aí? É ou não é? Ele era baixinho. E a multidão impedia dele, do baixinho, chegar a Jesus. Ô baixinhos e baixinhas, eu quero dizer para você que até o pastor pode estar impedindo você de chegar na presença de Deus, mas tome a atitude de Zaqueu. E aí nem a multidão, nem pastor, nem ministério, nem igreja, nem trabalho, homem nenhum vai impedir você de chegar ao Senhor. Amém. A Bíblia diz que Zaqueu subiu aonde? No lugar
perguntar uma coisa a você. Está escrito aí. Aonde estava a figueira? Irmão, no caminho. Para você chegar a Jesus existe um caminho. Você subir algo para chegar em Jesus. Eu quero dizer a você que quando você ora, você sobe ao nível mais alto e começa a falar com o Senhor. Você subiu em uma figueira. A figueira é oração. A atitude de Zaqueu foi subir em oração para que entendesse, para que visse quem era Jesus. Amém. Resultado dessa oração qual foi? Foi o que Jesus disse. Eu vou aonde? Você quer Jesus na tua casa? Você quer Jesus dentro do seu lar? Quer Jesus nos seus filhos? Quer Jesus na sua esposa? Quer Jesus no seu marido? Então suba na oração, na figueira e veja Jesus como Ele é. Amém. Glória a Deus. Ô irmão, você sai daqui hoje, vai direto para casa orar. Eu não sei não. Aleluia. Depois deixa eu entrar, claro, né? Vamos lá. Aleluia. 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 Eu não posso mais prosseguir. Porque eu tenho 5 minutos para fazer o que Deus mandou fazer. Como Ele disse para Elias, eu vou fazer aqui hoje. Vai chover na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se eu fosse intercessor, eu começava a orar em língua agora. Se eu fosse, e se eu quisesse uma ação de Deus, eu começava a fechar o olho agora e começar a dizer: Deus, eu estou aqui. Deus, olha para mim, olha meu coração, olha minha atitude. Começa a mudar em mim. Começa a mudar em mim esses pedidos de oração. Começa a mudar em mim esses desejos. Começa a mudar em mim essa raiva do irmão, da irmã. Começa a tirar de mim esse ódio pelas pessoas do mundo. Começa a limpar meu coração e começa a me dar motivos de oração verdadeiros que vêm de ti. Amém. Aleluia. Eu disse a vocês que a partir de hoje nós começaríamos a ter um momento novo de oração. Aleluia. E o momento é individual. O momento é você. O momento é você com Deus. Você vai começar a pedir ao Senhor. Não vai ser hoje, não. Se você está se arrumando para começar a orar aqui hoje, você pode até orar, mas não começa hoje, vai começar na tua casa. Vai começar no teu trabalho. Vai começar onde você vai parar o carro no posto de gasolina, vai entrar no posto do Severé. Você que está fazendo, entra-se dentro daquele banheiro e começa a orar ao Senhor. Em secreto, você e Deus, aonde você quiser, você vai ter o seu tempo diário com Deus, aonde você estiver, da hora que Deus colocar no teu coração. A partir de hoje nós queremos essa mudança que se concrete na minha vida e na sua vida. Então você vai começar a orar. E eu quero lhe pedir uma coisa em nome de Jesus. Quando você orar, ore por seu irmão. Ore por aqueles que estão sofrendo. Ore por aqueles familiares que perderam os seus filhos, os seus parentes naquele barco que afundou esses dias. Ore por pessoas que estão sofrendo, pelos missionários. Ore pelo pastor. Ore pelo seu líder. Ore pelos seus pais. Ore pelos seus filhos. Esqueça o que você precisa. Esqueça o que você quer por um momento. Deixe isso para outra hora. Você vai interceder por outros. Quantas vezes Jesus orou por ele mesmo? Um dia que não foi nenhuma, não, porque teve vez. Quantas vezes Jesus orou por ele? 2. Pelo menos 2. Primeiro ele chegou lá no Getsemane, ele disse o quê? Senhor, passa, se possível. Ele falou, isso é oração de entrega, viu? Você não sabe o que fazer. Diga assim, Deus, se possível, passa de mim esse cara. Igreja, não foi possível. Não. A resposta de Deus foi, não. Você tem que passar por esse cálice para que todos sejam salvos. Por isso ele disse, todavia, seja feita a tua vontade. Qual foi a outra vez que Jesus orou por ele mesmo? Ele estava onde? Que ele disse, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Ele disse isso aonde? Na cruz. Porque foi tanto peso espiritual sobre ele. Irmãos, há momentos de intercessão, há momentos de desespero, há momentos que você não vai aguentar, há momentos que você vai
Fora isso, Jesus só orou por outros. A Bíblia fala que no final ele foi recebido ao céu. Ele hoje assentado à direita de Deus. Ele é o dono de tudo. Ele pagou o preço por isso. Pague também o seu preço para ter recompensa no céu e na terra. Amém? Eu queria chamar o grupo de louvor para encerrar. Se for vontade de Deus, essa é a oração de entrega. Eu termino de pregar esse domingo que vem, porque isso foi só a introdução. Eu nunca sei o que Deus vai fazer. Às vezes eu escrevo 5 páginas, só leio 2. Às vezes eu leio 2 e Deus na pregação escreve 5. Essa vai ser o nosso lema nesses dias, se possível para sempre. Enquanto você estiver nessa terra, mundo, esse aqui, vivo, esse tem que ser o nosso lema, nossa canção de guerra. Esse é o momento em que nós temos que nos entregar. Nas quartas-feiras nós vamos cantar isso todas as vezes. 1, 2, 3 vezes. Nos domingos a gente tem que cantar isso e louvar o Senhor. Sabe qual é, sabe? A primeira canção. E com essa canção nós vamos terminar hoje este culto ao Senhor. O culto nunca termina, esse serviço ao Senhor. Dizendo a Ele que de agora em diante nós vamos nos unir em oração. Você vai orar para o seu irmão que está na cadeia espiritual. Você sabe, cada um aqui sabe o que outra pessoa está passando, que não consegue se libertar. Eu tenho certeza que você sabe que alguém no seu trabalho, na sua casa, está com vício, está com problema, não consegue sair. Isso chama-se cadeia espiritual. Eu quero dizer para você que Pedro, ele foi preso por causa do Senhor, porque ele era crente. Olha que coisa. Qual foi a culpa? Porque falaram de Jesus. E ele ia morrer. Ouvindo isso, a igreja em Atos 12, a igreja se juntou em uma casa, lá não sei de quem, e começou a orar. Irmãos, a Bíblia diz que o local que eles estavam começou a estremecer. E a oração chegou ao trono dos céus. E os céus mandou a resposta para a cadeia, para aquela prisão onde estavam os homens de Deus. E a Bíblia diz que entrou um terremoto e se quebrou tudo. E as cadeias foram abertas. E Pedro saiu andando como anjo. Ore por mim, para que eu saia andando da minha casa toda manhã, do meu trabalho todos os dias, da igreja, da onde eu estiver. Ore por mim, para que o anjo esteja agarrado na minha mão, me conduzindo aonde eu tenho que ir, aonde eu tenho que orar, aonde eu tenho que falar, aonde eu tenho que interceder. Não só eu, mas um pelo outro. Se for um sacrifício muito grande, não faça isso. Mas eu queria te pedir uma coisa: dá a mão um pro outro e canta essa canção com a gente. Dá a mão pro outro. Porque hoje nós somos um só lugar nesse lugar. Nós somos um só em Cristo. Nós somos nós estamos atados no fecho daqueles que servem ao Senhor. Glória a Deus. Viu? Dá a mão ainda. Não pessoal Tereza da mão, Marco da mão. Vamos fechar. Eu declaro que neste lugar, inclusive os levitas, crianças onde estão, todos aqui a partir de hoje estão indeferivelmente atados no feixe daqueles que servem ao Senhor nosso Deus. Nós vamos orar um pelos outros. Nós vamos deixar nossa necessidade aos pés da cruz, na mão do Senhor. Confia nele, que o mais Ele fará, e vamos buscar a salvação, a libertação dos nossos irmãos. Vamos cantar esta canção e encerrar. Aleluia, louvado seja o teu nome.